Muito bem, Ana Paula. Você disse bem isso aí. Na verdade, ainda no século XIX, nós tínhamos pessoas simples, pessoas que estavam fora da ação dessa maquiavélica operação de educação, entre aspas, né, das massas. Né? No século XIX ainda não havia o fenômeno, né, que foi descrito pelo Ortega y Gasset, né, como a rebelião das massas. Né? Havia uma grande parte da humanidade que estava livre desse jugo que pesa sobre os nossos ombros hoje. A verdade é essa. Né? Esse jugo, né, é o jugo da ciência como autoridade para todos os assuntos, inclusive morais. Né? Ele é um fenômeno do século... Começou, claro, no século XIX e século XX. Né? Preparado muito antes, obviamente, mas esse jugo da ciência, da intelectualidade falante, é um fenômeno novo na humanidade. Né? Na humanidade. As pessoas simples dessa época pouco se lixavam para os especialistas, pouco se lixavam para o que eles falavam. Elas tinham as suas crenças e nelas elas confiavam. Né? Então, o que hoje parece que o homem acredita é que não há mistérios, não há coisas acima da compreensão humana em que se deve acreditar por fé. Fé verdadeira, né? Virtude teologal. O que hoje se acredita é que tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Né? E veja como isso é mortal para a nossa religião. Né? A nossa religião é uma religião de mistérios. A nossa religião é uma religião de coisas em que a gente aceita, a nossa inteligência aceita e a nossa vontade nos imprime as nossas ações em mistérios, mistérios que estão além da compreensão. Né? E se você pega então um fiel dessa religião e começa a colocar na cabeça dele de que esse negócio de mistério é apenas uma tolice, tá certo? Você passa a fazer com que essa pessoa não seja mais religiosa. Né? Então, os mistérios da nossa religião, né, já dizia Chesterton, né, são muito mais esclarecedores do que qualquer explicação científica. Né? Mas hoje nós somos bombardeados, né, por essa concepção de mundo. Né? Não, tudo é explicado, tudo nós vamos entender, tudo nós vamos fazer. Né? É uma coisa avassaladora, avassaladora para as consciências das pessoas. Né? O que a gente tem procurado fazer um pouco, né, é mostrar para vocês os limites da ciência. Quer dizer, a ciência, não só os limites, mas todas os subterfúgios científicos, né, que eles usam para nos enganar. Né? Então, hoje não existe mais gente simples. Por uma razão muito simples. Muito simples. Hoje, todo mundo vai para a escola e é educado nessa concepção. Então, hoje, a pessoa ignorante, ela não sabe a bênção que é ser ignorante hoje em dia. Ignorante no sentido, não ter ido à escola. Não ter ido à escola. Né? Não ter tido a instrução formal. Hoje, todo o sistema educacional é um sistema de moer as mentes do ser humano, tá certo? Em estraçalhar qualquer tipo de contemplação dos mistérios da nossa religião. Antigamente não era assim, né? Infelizmente, hoje não existem mais pessoas simples. Por mais que a pessoa não tenha instrução, ela está ouvindo o tempo todo a mídia. E a mídia está socando na cabeça das pessoas essas concepções. Né?
é a simplicidade hoje é uma coisa muito difícil de se obter, não é? Você se tornar simples como as crianças, né, como Jesus falava, é das operações mais difíceis de se conseguir na vida. Nós temos que, por incrível que pareça, né, nós temos que gastar muito tempo estudando para nós readquirirmos a nossa inocência. Né? A nossa inocência. É este o momento em que vivemos. Não há mais pessoas simples como esses homens do século XIX. O sistema educacional obrigatório de todos os países desenvolvidos, ele está destruindo a civilização. Esse é a grande verdade, que às vezes tem pessoas que têm medo de falar isso, né? Mas é a verdade, não tem outro jeito. Né? Leiam Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, principalmente um capítulo chamado A Especialidade. Como é que é? Alguma coisa do especialismo, sobre os especialistas. Eu agora esqueci o nome, eu já comentei em algum momento para vocês aqui esse capítulo do livro. Mas o livro Rebelião das Massas é muito elucidativo. Né? Quer dizer, no início do século XX criou-se um sistema de doutrinação da massa humana. Né? Doutrinação e direcionamento dessa massa humana. A partir daí, esse fenômeno é muito importante vocês entenderem o momento histórico em que ele surgiu e quais foram as consequências dele. Então, esse livro do Ortega y Gasset, eu não encontro melhor livro para descrever isso. Tem outros livros, obviamente, que falam do mesmo fenômeno, mas esse do Ortega y Gasset é realmente impressionante. Né? É o momento que nós vivemos. Não temos mais pessoas simples no mundo. Né? A gente fica... A barbárie do especialismo. Esse é o capítulo. A barbárie do especialismo. Né? Então nós não temos mais. Né? O que nos lembra aquela pergunta de Nosso Senhor. Né? Na segunda volta dele, né, ele encontrará alguém que ainda crê. Né? No fundo é isso. Nosso Senhor estava preocupado naquela época, na minha segunda vinda, será que eu encontrarei alguém ainda, algum justo, ou só encontrarei ímpios? Né? Ou só encontrarei ímpios? Essa pergunta, ela tem que ficar sempre na nossa cabeça. Né? Assim, será que a hora que Nosso Senhor vier, eu serei um justo? Eu serei um homem simples? Né? Eu verei a segunda vinda como deve ser vista? Né? Então, assim, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? Para nós mesmos.